Fala Devida Vênia, com Rodrigo Aidar. Nosso queridíssimo Rodrigo Aidar, que participa do Band News no meio do dia, você já está acostumado, né? Mas vai nos ajudar a entender essa história. Que maluquice é essa, Rodrigo Aidar? Uma decisão monocrática do ministro Nunes Marques, liberando, né, a presença nos cultos religiosos em todo o país nesse período de Páscoa, enquanto que a maioria dos ministros já decidiu pela autonomia, né, dessas decisões para prefeitos e governadores. Como é que a gente fica no meio disso tudo? Bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia aos ouvintes. Muito bom participar aqui do Band News Station. Obrigado pelo convite. E, Carla, essa decisão do ministro Nunes Marques, ela atropela, não uma, ela atropela duas decisões que já foram tomadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Uma é uma questão técnica, mas é uma questão importante. A associação que entrou com essa ação, que é a ANAJURE, Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, ela não é uma entidade legítima para entrar com esse pedido que ela entrou. O Supremo Tribunal Federal já decidiu isso e o próprio ministro Cássio Nunes Marques, na decisão dele, reconheceu. Ele cita especificamente um processo cujo relator foi o ministro Alexandre de Moraes, em que o Supremo decidiu que a ANAJURE não é uma entidade legítima, ou seja, ela não está naquele rol de legitimados para entrar com o tipo de ação que ela entrou no Supremo Tribunal Federal para pedir a suspensão dos decretos de prefeitos e governadores que suspenderam, por sua vez, a realização de cultos. Então, esse é o primeiro ponto. E Carla, para você ver como isso seria uma coisa pacífica, a própria Advocacia Geral da União, que está do lado do governo em todos esses pedidos, disse que essa entidade não é uma entidade legítima para entrar com esse tipo de ação. Mas, gente... Então, o ministro... Pode falar, por favor. Não, eu estou pensando... Então, do começo, logo de partida, essa decisão jamais poderia ter sido tomada. Não poderia ter sido tomada pelo seguinte, porque... essa entidade não tem legitimidade para entrar com esse tipo de ação. Não poderia ter sido tomada. O próprio ministro Cássio reconhece isso na decisão, só que ele diz que, por conta do tema e porque 80% da população brasileira é cristã e estamos próximos da Páscoa, você não poderia impedir culto. Mas aí ele faz uma coisa complicada, que admitir uma entidade que não poderia ser admitida por conta do tema que trata. Então, além disso, além de atropelar a decisão do plenário, que disse que estados e municípios, governadores e prefeitos podem sim impor restrições legítimas, legais, autorizadas pelo Supremo, medidas sanitárias restritivas, ele ainda admitiu uma entidade que jamais poderia fazer esse tipo de pedido no Supremo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é esse que você disse, Carla, que é claríssimo. O ministro Cássio Nunes Marques não poderia atropelar a decisão do Supremo. Veja bem, não é que não pode ser contestada a decisão do Supremo. Ela pode, mas o que o ministro deveria ter feito é pegar esse pedido e levar ao plenário do Supremo para ele ser decidido. Jamais decidir sozinho, caçando uma parte da decisão do Supremo, porque, na prática, é isso que ele faz. Ele caça uma parte da decisão do Supremo Tribunal Federal que autoriza governadores e prefeitos a usar esses decretos, a impor medidas sanitárias restritivas para conter a disseminação desse vírus que hoje está matando quase 4 mil pessoas por dia, né, cara? Pois é. O Aidar, estou anotando aqui, ó, a associação não tinha legitimidade para entrar com esse pedido. Aí o ministro, ele fez o que a gente sempre costuma repetir aqui, que os ministros dizem que não fazem, que é julgar o processo pela capa. Porque foi isso, né? Quando Sim. Ele diz que é religioso e tal, proximidade com a Páscoa, Brasil, um país católico, no fim das contas ele está julgando o processo pela capa, né? E ainda por cima passou pela decisão da maioria do Supremo Tribunal Federal. Como disse o Aidar mais cedo, ele gabaritou, né, Aidar? Todas erradas. Ele gabaritou, e você sabe, Carla, que tem uma coisa também grave aí. O ministro mudou digamos, de opinião muito rápido, porque faz 1 mês e meio, em fevereiro, ele votou por rejeitar uma ação da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, de uma entidade quilombola
Com que justificativa, Carla? Justamente com a justificativa de que essa associação não era legitimada para propor esse tipo de ação. Porque que tipo de ação é essa? É uma DPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Você tem lá partidos políticos, presidente da República, Senado, Câmara, etc., que podem propor. Mas não é qualquer pessoa que pode propor, não é como habeas corpus, que eu posso entrar no Supremo, porque habeas corpus é uma coisa mais restrita, diz respeito à minha liberdade. Essa ação diz respeito a um direito, digamos, difuso, a um direito de todos. E para falar em direito de todos, a entidade tem que ter efetivamente representatividade. Por isso, partidos políticos, por isso, associações de representação nacional, por isso que é curto o rol de legitimados, o rol de entidades que podem entrar com esse tipo de ação. E o ministro Nunes Marques disse em fevereiro, no final de fevereiro, que essa associação que representa os quilombolas não podia entrar com ação justamente por não ter esse caráter de entidade nacional, não defender interesses econômicos, não defender interesses sociais de uma coletividade muito bem estabelecida. E é por isso, então, por isso então que ele votou contra a ação da entidade quilombola. E por esse mesmo motivo, por coerência, que não houve nessa decisão, ele deveria ter votado contra a ação da Ana Júri. Que confusão. Vai dar mais duas perguntinhas. A primeira, Perfeito. O que deve acontecer com essa decisão? Será que vai ter uma nova decisão do plenário, então de algum ministro que está cuidando de algum outro processo aí que acabe tendo uma intersecção, né, com essa história? Sim, vai ter, Carla, muito provavelmente, porque tem uma outra ação que está na mão do ministro Gilmar Mendes, nesse caso. Essa ação foi impetrada pelo PDS, que é o partido comandado pelo Gilberto Kassab, né, e contra os decretos que proíbem cultos religiosos, mas contra os decretos especificamente do Estado de São Paulo. Só que como a tese é a mesma, o motivo é o mesmo, né, você tem o seguinte... o Gilmar Mendes vai tomar essa decisão, pode tomar uma decisão liminar hoje, e aí mandar para o plenário, ou mandar a ação diretamente para o plenário. A hora que mandar diretamente para o plenário essa ação, aí eles vão ter que recolher a ação do ministro Gilmar Mendes, a ação que está com o ministro Cássio Nunes Marques, e vão julgar se, afinal, a decisão do ministro Cássio Nunes Marques fica em pé, ou se ela é derrubada. Eu aposto, Carla, por esses motivos que eu disse aqui para você, que ela vai ser derrubada. Porque, a Ana Júri não é uma entidade legítima para fazer esse pedido para o Supremo Tribunal Federal. 2, porque desobedece pelo menos 2 decisões já tomadas pelo plenário do Supremo. E 3, porque o Supremo reconheceu com todas as letras que, assim... estados e municípios podem impor medidas sanitárias restritivas. Carla, eu acho que é importante a gente dizer que não está em discussão aqui o direito fundamental ao culto, o direito fundamental de você exercer a sua liberdade religiosa, a sua fé. Isso ninguém discute. O que a Constituição protege é que não haja discriminação, que todos possam acreditar naquilo que bem entender. Então você não pode, esse o espírito da Constituição, você não pode discriminar evangélicos em detrimento de católicos, você não pode discriminar quem professa a fé do candomblé, você não pode discriminar determinada fé, determinada religiosidade ou espiritualidade. Não há discriminação. Todos, sem coloração de fé religiosa, estão proibidos de se aglomerar. O que se proíbe é a aglomeração, não é você professar a sua fé. Então, assim, muito se discute disso, estão cerceando a liberdade religiosa, esses decretos são um tanto quanto autoritários. Não é isso. A liberdade religiosa você tem. O problema é que você não pode, hoje, neste exato momento, aglomerar. É uma situação passageira, você vai continuar promovendo as suas aglomerações quando você estiver protegido contra um vírus que está causando uma mortandade tremenda. E aí, Carla, a gente tem um problema muito grave a ser discutido. Se você libera culto, por que você não libera parque?
tem gente que só alimenta o espírito no parque, fazendo exercícios. Então, assim, há uma discriminação na liberação das atividades, e não o contrário, sabe? Essa decisão do ministro Cássio Nunes Marques, realmente, assim, com todo respeito, e você sabe, já me ouviu falar outras vezes, eu acho que a gente tem que respeitar os pronunciamentos do Supremo, mas eles não são imunes à crítica. Essa decisão é uma decisão tomada, assim, ao arrepio, não só do bom senso, mas da lei e de jurisprudência do Supremo. É uma decisão, é quase que uma aberração, Carla. Olha, independentemente do mérito. Não estou julgando aqui a fé de ninguém. O que eu julgo é a tecnicidade dessa decisão. Se você avaliar ela tecnicamente, ela não poderia ter sido tomada por nenhum dos pontos de vista que você resolva avaliar. Já respondeu a minha segunda pergunta. Rodrigo Aidar, com a devida vênia, sempre participando aqui do Band News no meio do dia. Hoje um pouquinho mais cedo, edição extraordinária. Vai para o Band News TV agora, né, Aidar? Um beijo para você. Obrigada, viu, pela aula. Mais uma aula. Beijo, querida. Obrigado. Que é isso? A aula é a sua generosidade habitual. Obrigado a você, obrigado aos